Olá, pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindas a mais essa aula do Projeto Convida. É a quarta aula que a gente está promovendo e hoje a gente tem a Simone Lopes, que é sexóloga, psicóloga, terapeuta MDR e Brain Spotting e mais muitas outras coisas que ela vai poder se apresentar melhor ao longo. Ela vai estar falando sobre a sexualidade do adolescente, experiências e influências no mundo digital. Nada tão contemporâneo, né, como a gente está vivendo agora. Segunda-feira, no Roda Viva, foi o Felipe Neto, inclusive, né? Eu achava que era mais jovem. Estou encantada com a habilidade dele. Ele tem 32 anos, né? Ele está lá jogando Minecraft e os adolescentes e as crianças amando. Só que a internet não proporciona só isso, né? Proporciona muitas outras coisas mais. E eu quero te agradecer, Simone, por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o convite, tá certo? E a palavra é com você. Eu que te agradeço, Tereza, muito obrigada pelo convite. Estou honrada de estar na sua presença, né? Ô, Também uma gente, terapeuta somos duas. expressiva, né, de Brasília. A gente está tendo esse contato maravilhoso, né? Temos já cursos programados para Brasília também, né? E o nosso tema a gente escolheu em função de ser um tema atual. Eu tenho falado sobre várias áreas da vida do adolescente em algumas lives anteriores. Eu resolvi fazer uma série. Eu coloquei assim, o mundo adolescente, o início da série. Então eu já fiz uma, né, na qual eu falei sobre todas as etapas do desenvolvimento, que seriam as subfases da adolescência, e o que caracteriza cada uma delas nas etapas tanto do crescimento físico quanto psicológico, até, assim, desde o despertar da puberdade até o início da fase adulta, né? E o fato de, no Brainspotting e no MDR, eu dar o curso sobre sexologia clínica aplicada a essas duas abordagens, o tema adolescente fica muito restrito, né, para ser dado naquela vastidão de conhecimentos. Então, falei, vamos falar sobre isso, que o pessoal vai complementando e tendo outras informações importantes e pertinentes para a prática clínica. Quer seja como pais, orientadores de pais de adolescentes que seriam seus clientes, quer sejam aqueles que atendam adolescentes, né? Porque é uma área, é uma época da vida completamente específica, na qual a gente tem uma série de demandas, né, e uma série de mudanças, e em cada idade elas acontecem de forma individual, em indivíduos diferentes. Então você pode ter uma menina de 14 e outra de 14, com perspectivas, interesses e experiências completamente diferentes, embora a idade seja a mesma, né? Então a gente conhecer esse tipo do que é comum a todos, mas específico para cada indivíduo, é muito importante. Tá? Então, situando o tema, é isso. Eu sou terapeuta sexual há 20 anos, embora esteja na sexologia há 20 anos, eu sou formada há 25, né, na área clínica, atendendo crianças e adolescentes desde antes. Eu também sou especialista em adolescência, né? Eu falo que a adolescência é o meu recreio, que eu amo atender adolescentes, porque é uma turma assim, que está a fim de melhorar, está a fim de crescer, mesmo que eles cheguem nos nossos consultórios emburrados porque não queria vir, porque brigou com o pai, que o pai obrigou e tal, daqui a pouco eles fazem uma aliança muito bacana com a gente, porque é uma época de muita vivacidade, uma época de uma motivação para felicidade, para experiências, né? Então eles engajam e rapidinho a gente está devolvendo aquela fluidez, aquela vida, aquela alegria para essa fase tão bacana, tá? Então, dentro desse tema, quando a gente escreveu, né, a sexualidade do adolescente, vocês devem ter visto lá no nosso chamadinho influências separado, né? E foi de propósito, porque influência, sim, porque toda a mídia
em qualquer época, desde a época do rádio, é influenciadora. Aliás, esse é o papel da mídia, influenciar pessoas, né? Então, influencia, quer queira, quer não, desde sempre. Mas dentro, né, da mídia é que está fluindo a sexualidade, as vivências e as experiências deles. Eles não distinguem online e offline. É uma vida só, é um aspecto só. Embora a gente tenha características específicas de uma forma de funcionamento aqui no dia a dia, nas nossas vivências e experiências presenciais. E a mídia, quer dizer, o meio eletrônico, né, que chama-se psicologia da internet. A psicologia da internet é como se fosse uma área assim, tipo a psicologia social, né? Então, embora a gente tenha essa distinção de formas de comportamento, para eles é tudo muito junto. Mas nós, como terapeutas, precisamos entender essa distinção. Por quê? Do mesmo jeito que existe na psicologia social uma desindividuação, né? O grupo passa a ter força, o grupo passa a criar uma identidade. Na psicologia da internet, a gente tem que entender que acontece um efeito desinibição, tá? Então, se essa é uma época que já é em si uma época de grandes experiências, de grandes impulsividades por causa de uma série de situações que o adolescente ainda está em desenvolvimento, as suas experiências na rede, as suas experiências dentro e no que flui com essa mídia, tecnologias de todo jeito, tá? Estou falando das interações na internet, onde eles buscam as experiências, que é na grande rede, seja num Google, num site, então eles buscam essas informações em relação ao tipo de conteúdo que eles consomem, né? As redes sociais, que são os lugares onde eles interagem, os jogos, que são os meios com os quais eles se divertem, né? E mais os filmes, que hoje em dia, e eu coloquei esse nome, o início da série, porque adolescente apaixonado com série, né? Emenda uma na outra, e eles têm múltiplas experiências também de influências, né? E que eles vão trocando essa linguagem num mundo paralelo, parece um universo paralelo para quem não conhece aqueles personagens, tanto dos jogos quanto das séries, né? Entre si eles se entendem, mas quem está ao redor parece que é um outro idioma, né? E muitas vezes né? Então, eu separei 4 grandes assuntos para a nossa aula de hoje. Eu vou mostrar algumas lâminas, pouca coisa. Peraí, caiu o meu... Vou mostrar algumas lâminas, embora a gente vai mais dialogar, porque eu acho que é muito importante a gente ter esse momento também. No final vou abrir para perguntas e vocês vão poder se colocar. Então, o que seriam esses 4 assuntos que têm sido uma vivência tão diversa daqueles adolescentes dos nossos tempos, de nós, né, que fomos adolescentes há tanto tempo atrás também? As redes sociais, né? Hoje em dia eles se interagem aí, e a vida deles se constrói nesse ambiente. Agora mesmo eu fiz uma postagem lá no meu Instagram, colocando que a gente, para considerar as influências da internet, a gente tem que considerar as influências do ambiente, porque as experiências que o adolescente tem na rede, ela não acontece no vácuo. Ao redor dele tem um ambiente de convívio, tem uma família, tem amigos, tem contextos de cultura, tem contextos de status e entre várias outras coisas que o influenciam. E como a sexualidade em si, ela é permeada pelas diversidades de cultura, de religião, de efeitos sociocultural, educacional, não é somente a gente criar uma ideia de que a mídia criou tudo, né? É aquilo que ele faz lá, junto com a bagagem que ele trouxe e junto com tudo que está no ambiente dele, tá? Então, redes sociais, nudes,
A gente vai falar sobre isso, como que isso interfere, quais as orientações que a gente deveria dar, as pornografias e os jogos, tá? Esses 4 assuntos eu acho que já abrange muita coisa da sexualidade dos adolescentes. Eu sei que aqui na nossa aula de hoje não temos só profissionais, eu deixei a aula aberta também para pais, tá? Então, assim, eu vou falar numa forma onde que vocês, enquanto profissionais, vão ter instruções e orientações para tratar com os seus adolescentes ou para orientar os pais deles. E aqui isso serve também para uma orientação direta aos pais que estiverem presentes ou profissionais de outras áreas. Combinado? Tá bom. Então, quando a gente fala de sexualidade, é redundante, é sinônimo de afetividade e de sexo, tá? Sexualidade inclui as duas coisas. Sexualidade é afeto, sexualidade é contato, é carinho, é troca, é intimidade emocional e sexualidade é sexo propriamente dito. É contato também de sedução, é contato erótico, é contato genital. Por quê? Porque isso é o contexto que a gente tem desde que nasce até enquanto a gente morre. Então, se em determinada época da vida a gente não tem relação sexual, não quer dizer que a gente perdeu a sexualidade. Se uma criança ainda não está pronta para a vida sexual, não quer dizer que ela não tenha sexualidade, né? E enquanto exercício, na vida do adolescente que está no seu despertar, entende-se ambas as coisas, ok? Bom, então, no contexto da internet, eu vou colocar uma tela aqui que eu acho que é muito importante para vocês situarem. Ela está aberta, né? Ok. Então, olha só. Isso aqui é uma pesquisa que foi publicada em 2017, em 2018, e foi feita em 2017, publicada em 2018, pelo Comitê Gestor de Internet no Brasil. O início dessa pesquisa, na verdade, e o padrão dessa pesquisa é um padrão internacional, tá? Foram pesquisados mais de 23 mil lares no Brasil e mais de 3 mil adolescentes, tá? Na faixa de 9 a 17, 18 anos. Eu não sei os dados aqui agora, mas depois a gente entra neles. E essa base internacional é um intuito de entender como que acontece a vida dos adolescentes online. A primeira pesquisa foi feita em 2009 e ela chamava EU Kids Online, União Europeia Kids Online, que nos 23 países da União Europeia, eles levantaram dados de como as crianças agiam na rede, o que eram os riscos, o que eram as possibilidades, como que elas interagiam. E isso tem sido repetido ao longo desses anos. Lá eles já estão na terceira fase dessa pesquisa, então tem muitos dados importantes, muitas coisas que nós, como países que fomos aprendendo com quem já tinha maior experiência, igual a Europa aprendeu com a China, com países da Coreia, que já tinham problemas, inclusive com dependência química. É igual, né? Dependência de internet antes deles, né? E nós estamos aprendendo com eles, e se a gente puder usar esses conhecimentos de uma maneira preventiva, nós vamos ter crianças e adolescentes com melhores condições de fazer o uso seguro da internet. A gente fala que é um uso cidadão, né? A criança, o adolescente saber se comportar na rede como um cidadão exemplar. Aquela educação que a família passa e exige, ou gostaria que seu filho tivesse, que ele também saiba ter essa conduta na rede. Então, a gente pouparia esse efeito de desinibição, né? Embora ele já seja um construto que qualquer um perde isso lá, se você entra naquele nível, parece que todo mundo é igual, parece que existe o anonimato, parece que todo mundo faz o que está sendo feito, parece que todo mundo é amigo,
né? Mas quando você para pensar, opa, não, né? Isso é um efeito manada, isso é um efeito muito maior do que eu mesmo se eu não estiver atento, né? Então, aqui vamos entender, olha só, o que é o enquadramento dessa pesquisa. Ela envolve, né, um nível que é do nível do indivíduo, o que ele faz na rede? O que a internet, o que o mundo online traz para ele? Como que isso tem associação com os mundos do nível social no qual ele está inserido, né? E nesse nível social, quais são os outros status de nível de regulação nacional ou até mundial, porque a rede, a gente tem que entender que ela é em si aberta e mundial. Então, a gente tem que considerar isso tudo para o assunto que a gente vai tratar hoje. Então, aqui tem a identidade e os recursos da criança, aquilo que ela já traz, né? Como ela acessa e os acessos que ela tem à sua forma de educação como um todo, a sua forma de relação e todas as atitudes que ela deveria portar, aprender, né? E no mundo online, ela tem práticas que seriam as condutas que ela tem. Ela teria que ter e vai desenvolvendo habilidades para lidar com isso, de acordo com cada idade. E por isso é importante aqueles parâmetros que já estão muito bem situados, embora os pais fechem os olhos para isso. É algo muito importante que a gente deveria realmente... Eu oriento vocês, se vocês ainda não fazem isso, deixar na anamnese de vocês, tá? Quanto tempo o seu filho usa internet? Qual tipo de acesso ele tem? E esses tipos de acesso, é interessante que você deixe uma listinha ali de situações online que você já sabe que tem risco, porque muitas vezes os pais desconsideram a TV, desconsideram outras mídias, né? Para te dar esse dado de quantidade de horas também. E em relação às idades, você pode também orientar os pais o que é próprio para cada idade, tá? Então, quanto tempo usa, o que faz, tá? Tanto usa ajuda te ajuda a orientar os pais, os ajuda a perceber o que está bom e o que não está, e te ajuda a fazer as intervenções com os adolescentes. Então, coloquem na anamnese esse tipo de pergunta. E a gente também tem uma infinita oportunidade em rede, né? Que são desde os entretenimentos até situações de uma criança ter uma vida, sei lá, ser um milionário, né? Você pode ter um adolescente conseguir uma bolsa no exterior, você pode ter uma oportunidade de expansão de aprendizagem, tem N experiências, né? E oportunidades reais na rede. E os riscos, né? Que são as coisas que a gente vai tratar aqui, e a família. Então, imagina que a gente está aqui num pedacinho desse tamanho do que é a rede, mas a gente tem que considerar isso tudo aqui para a gente tratar o assunto que a gente vai tratar, tá? Sempre pensando nos direitos e no bem-estar da criança, tá? E do adolescente. E lembrando que... Eu queria só dar uma palavrinha aqui para a Giovana e a Sabrina desligarem o microfone delas, que eu não estou conseguindo. A Giovana já fez. Obrigada, gente. Desculpa, Simone. Então, tá ótimo. Fica à vontade. Obrigada. Então, assim, aqui a gente vai tratar da família, que é onde a gente tem o nosso papel, mas essa pesquisa também abrange qual que é o comportamento deles online e como os educadores, a escola tem um papel, como eles lidam com os pares, com a comunidade, o que é considerado ecologia digital, né, que seria aquela história da criança e do adolescente usar de uma forma equilibrada, e como que essa oferta tecnológica, a educação, o conhecimento, a mídia como um todo, a cultura está toda ali, e a gente precisa ter uma condição de igualdade social, porque na rede, todos, de classe A a D,
têm acesso a tudo. Essa pesquisa mostrou que no Brasil que todos, de A a D, têm celular, né? Tem uma pesquisa da Microsoft que mostrou que em 2014 o Brasil estava entre os 5, era o primeiro país e durante algum tempo ficou entre os 5 primeiros países. Atualmente eu não sei como é que está essa pesquisa para trazer o dado atualizado para vocês. Onde crianças menores de 8 anos eram o país número 1 que essas crianças eram proprietárias de aparelhos de celular, tá? Então isso é uma coisa interessante porque dá status, né? Então assim, o pai ele compra o celular novo, dá o velho para o filho, ou o contrário, o filho quer o novo porque sai o modelo e o colega quer, e assim, e o uso indiscriminado disso, quanto mais a classe é baixa, quanto menos instrução a família tem, mais vulneráveis essas crianças estão, né? E mesmo nas classes maiores, onde existe maior instrução, a gente vê uma série de situações ainda sendo negligenciadas pelos pais, tá? Bom, então, isso que eu não vou entrar muito aqui, mas é interessante saber como que os pais estão fazendo essa mediação em relação aos seus filhos, né? Quanto ao uso da internet, se eles têm uma presença ativa, né? Se eles conversam, se eles dialogam, se eles mediam esse uso seguro no sentido de estabelecer estratégias com seus filhos, se eles restringem alguns campos de determinada idade para que a criança esteja mais segura, e outras restrições técnicas que seriam monitoramento, entre outras coisas, tá? Eu quero chegar aqui para dizer o seguinte, que é assim que a gente tem que pensar que os nossos adolescentes hoje fazem as suas relações, encontram as possibilidades. A gente tem os adolescentes, hoje eles conversam e dialogam em todas as línguas, porque mesmo que eles não saibam o idioma, os tradutores, né? Então eles ficam acordados de madrugada e isso rende tanto porque eles vão conversando em redes sociais e conectados com outras pessoas daquelas comunidades, sejam elas comunidades de jogos, de animes e entre outras coisas que eles curtem, e isso vai ampliando cada vez mais os seus contextos em termos de exposição e vulnerabilidade. E isso tudo está na mão deles a qualquer hora, em qualquer lugar, 24 horas por dia. A gente tem estudos, por exemplo, de quanto fazer multitarefa tira a atenção, né? Então, assim, aqueles adolescentes que estão na escola assistindo uma aula e eles não têm o aparelho, o dispositivo por ali, a absorção é muito maior do que aqueles que só de perceber que está vibrando o aparelho já divide a atenção, né? Então, por aí a gente vai vendo como que a situação é bem diferente de antes. E a gente está falando de uma geração que está de 2000 para cá, né? Aqui é só um retrato da internet para a gente entender que onde a gente navega é só isso daqui, né? Aliás, a gente navega aqui também, né? Que a gente faz alguns sites pagos, né? Por exemplo, a Amazon, esses PubMed, todos esses, né? Que a gente contrata. E aqui a Dark Web, que é onde que essa rede Tor faz com que eles estejam criptografados, vamos dizer assim, e lá se aprende tudo de ilegal, tudo de errado, e os jovens de hoje ficam se gabando de que eles sabem entrar aí, né? E os pais não fazem a menor ideia disso. Opa. Em termos de vulnerabilidade de privacidade, vai piorar cada vez mais, porque principalmente com a internet das coisas, onde todos os aparelhos, né? Se você pensar aqui em termos de segurança e agora o volume de vulnerabilidade aumentando, os adolescentes já entregam de bandeja as suas informações. Aqui esse número vai mudar, isso aqui é de 2016, que eu acho que com a Covid chamadas de vídeo vai vir para cá. Mas mensagens instantâneas, redes sociais estão aqui nos primeiros lugares, não só para os adolescentes, sendo o meio que eles convivem,
mas são a maneira como todos nós nos conectamos hoje, né? E para eles muito mais, porque eles já chegaram no mundo assim, né? Quando a gente fala dessa adolescência, nós estamos falando de gente que nasceu aqui, ó, depois das redes sociais, tá? Então, nessa faixa aqui das pessoas que nasceram do ano 2000 para cá, o tempo todo elas estão conectadas. Aqui eu coloquei umas setinhas, isso aqui é meu, não é da imagem, só para dizer no Brasil o que tinha mais influência, mais uso, né, até os dias atuais, para mostrar para vocês que não só eles estão assim, isso aqui eu não vou falar, vou chegar aqui, para a gente encerrar daqui a pouco essas imagens. Então, como que eles estão inseridos naturalmente nisso e também o quanto isso faz parte da vida deles. Mas é bom lembrar que cada rede social tem uma idade mínima para entrar. Até 2018, na Europa, era 13 anos para entrar no WhatsApp. E agora passou para 16 anos. O Facebook, desde que criou, era 13 anos, né? O WhatsApp, o Instagram aqui no Brasil e o WhatsApp era 16, caiu para 13, né? E eu tenho os meus clientes adolescentes que eles falam assim, é engraçado que nas redes sociais todo mundo é maior de idade, né? Ou seja, os pais sabem disso, os pais permitem isso, e ainda acham que suas crianças, por exemplo, de 5 anos, que não têm uma rede ou que não interagem com os parentes e tudo mais, eles estariam fora daquilo que é o considerado uma interação social. Quando meu filho tinha 10 anos, só ele e um colega, que ele era atleta já, e um colega apenas, que era filho de franceses, não tinha telefone. Tá? E não tinha esse uso. Então, os treinadores passavam as informações para nós, como pais, nos grupos, para que chegasse neles. Todos os outros tinham, né? Então, falta um pouco desse bom senso dos pais. Hoje, não mais por falta de informação. Naquela época, sim. Mas hoje, tem muita informação, mas, no entanto, carece dessa consciência dos pais em relação àquilo que deveria ser o ambiente ideal para a criança. Tá? E por que eu coloquei essa imagem aqui? Esse autor, né, ele foi uma pesquisa muito bem desenhada, muito trabalhada. Ele fez um estudo longitudinal com as mesmas pessoas, as mesmas crianças por mais de 10 anos. Ela acompanhou dos 5 anos de idade até os 20 anos, as mesmas crianças. Durante esse período de uso cada vez maior do meio eletrônico, para entender também como que funcionava o desenvolvimento. E o que ele descobriu foi que a nossa maturação cerebral, em termos de mielinização, de capacidades complexas envolvendo córtex pré-frontal, ela só se dá no final da segunda década ou até no início dela, ali por volta dos 24 anos, tá? Isso significa que lá pelos 15 anos, o adolescente já tem um cérebro de tamanho adulto, que era o que a gente aprendeu lá na escola, né? Que ali a gente aprende raciocínio dedutivo, indutivo, hipotético, né? Hipotético, dedutivo, e as nossas impulsos, essa rebeldia viria disso. Na verdade, não. Na verdade, além da gente desenvolver essa capacidade cognitiva, a nossa cognição propriamente dita, no sentido do que é a nossa habilidade executiva, né? Seria controle inibitório, capacidade de lidar com planejamento, noção de causa-consequência, portanto, a habilidade de leitura do ambiente, porque são a nossa capacidade de engajamento social e de regulação emocional, porque nesse sentido o sistema límbico ele desenvolve mais
rápido do que o sistema cognitivo. Então, a regulação emocional, ela não tem em contrapartida todas essas habilidades e desenvolvimentos prontos ali nessa volta aonde o adolescente já cria asas, né? Onde ele já ganha uma autonomia longe da família. Então, a gente entender isso é muito importante para orientar os adolescentes na vida cotidiana e principalmente os pais em relação ao desenvolvimento deles e o acompanhamento deles em rede ser mais ou menos do mesmo tipo que deveria ser o nosso acompanhamento no dia a dia, tá bom? Então, isso eu acho que vocês precisam refletir, tá? Bom, eu vou fechar aqui, depois eu volto. Eu posso dar uma palavrinha? Lógico. Uma coisa que eu sempre digo, Simone, para as crianças e para os adolescentes é que o nosso cérebro não sabe se é verdade ou se é mentira. Ele não sabe se aquilo está acontecendo ou não. Então, uma criança que, na minha época, quando os meus filhos eram pequenos, né, eu não deixava assistir filme de terror. Tanto que aqui em casa ninguém assiste. Eu sempre entendi que o sistema límbico dele, toda a parte subcortical e até o entendimento mesmo no neocórtex, né? E a subjetividade, como a gente viu semana passada aqui, vão se constituir com essa verdade. Se antes do terror, agora da pornografia, da irritação, né? Porque esses meninos ficam muito irritados com algumas coisas, por exemplo, os jogos. Então, acessar fora da idade, que a idade não é que acessar numa idade que ainda nós não consideramos na nossa sociedade adequada a ter experiências, né, sexuais, virtuais, eu acho que o dano deve ser bem ruim. Concorda? Concordo plenamente, tem estudos mostrando isso, né? Quanto mais cedo a criança é, mais impressionável ela é. Tem um estudo de mídia, né, mostrando essas influências que você falou do filme de terror, me fez lembrar. Tem um estudo grande mostrando assim, que se perguntar para o pessoal da nossa geração qual foi o filme que marcou na nossa infância, todo mundo vai responder. Eu vou deixar vocês pensarem aí, mas responde 2 filmes: Tubarão e O Exorcista. Tá? Por quê? Porque marca, tá? Então, as cenas que a gente vê hoje... Então, vou entrar já no tema de pornografia. Boa. As cenas que a gente vê hoje... Mas Lagoa Azul não é de terror, né? Lagoa Azul é um filme romântico e tal. Aí, por outro lado, também vai marcar, né? Pois falando porque eu não assistia essas coisas. Tem um amigo da minha idade, mais ou menos, que a primeira vez que ele viu um seio de uma mulher foi quando ele fez 18 anos e ele foi lá no Carim, no cinema aqui em Brasília, né? E passava alguns filmes mais eróticos. E ele me contando, Tereza, eu tinha 18 anos, hoje esses meninos ficam vendo com 2 anos de idade, 4 anos de idade, não é um seio amamentando, é um seio erotizado, né? Quem quiser colocar aqui qual foi o filme que marcou, vamos colocar aqui no chat, então. Mas a gente, falando a respeito disso e entrando na pornografia inadequada, existe sim pesquisa mostrando, por isso não só por isso, né? O mercado pornográfico movimenta uma infinidade de bilhões e não sei quantos trilhões de dinheiro, se compara ou ultrapassa o mercado de armas, para vocês terem uma ideia, e é uma forma assim, enorme de exploração mesmo, né? Então é uma situação que a gente tem que estar atento por esse lado, mas principalmente em relação à educação. Para as crianças menores não é o nosso assunto aqui, depois a gente pode fazer também uma live a respeito disso, uma aula a respeito disso, mas entendendo que a adolescência é curiosa e ela vai explorar esse tipo de pornografia, esse tipo de material, o fato de estar 24 horas disponível todos os dias da semana e gratuito
é algo que os coloca muito, muito, muito em risco em relação a acessar material indevido antes de uma faixa que ele mesmo quisesse e tivesse a sua sexualidade desenvolvida para isso. Na verdade, o que a gente vê é que, de forma voluntária, os adolescentes mais velhos buscam mais a pornografia do que os mais jovenzinhos. Quando chega nesses mais jovenzinhos, ali na puberdade, 9, 10, 11 até 12 anos, o efeito disso é bem devastador, no sentido que aquelas cenas, essa pesquisa mesmo estudou isso, nós temos uns gráficos aí, que eu não estou entrando neles, mas ela mostrou que naquela faixa ali de 9, 12 anos, aquilo cai para eles de uma maneira acidental, tá? E depois os perturba por muito mais tempo, às vezes por dias seguidos, às vezes todas as semanas, durante meses depois, tá? Então a gente não está falando isso por uma situação moral, religiosa, repressora. A gente está dizendo que é inadequado por causa do processo evolutivo que ainda não chegou para essa criança. Nessa fase, esse adolescente, né? Nessa fase, o que ocorre é que esse adolescente deveria estar envolvido ali com seu próprio autoerotismo, o desenvolvimento do corpo, as percepções de si mesmos, esse turbilhão de mudanças que estão acontecendo em relação à sua própria percepção de mundo, não é? Então, se ele tem a oportunidade de estar assim, ok, saudável para ele e vai ficar tudo bem. Mas aqueles que precocemente estão envolvidos, isso pode causar algum dano, alguma situação negativa na vida deles em relação à sua vida sexual e também afetiva, tá bom? Quando a gente fala de pornografia, mesmo nesses meninos que estão mais tarde buscando voluntariamente, tem um estudo incompleto ainda, mas é um estudo que está preocupando. Ele foi publicado em 2017 a respeito de como os adolescentes estão necessitando do vídeo para masturbação, tá? Masturbação é uma palavra até errada, porque do latim significa poluir com as mãos. Mas ela já ficou corriqueira, a gente usa ela mesma. Mas o certo seria autoerotismo, né? Então, é o seguinte, para que o adolescente obtenha o conhecimento do corpo, seja ele menino ou menina, eles passam naturalmente por uma exploração sexual, curiosa, e que vão chegar no despertar da sua própria percepção de excitação, de conhecimento do corpo com seus pares ali, nos beijos, nos amassos, nas carícias, o que estão envolvidos em cada fase, e também com o autoerotismo, para que eles possam explorar, então, já a experiência da sexualidade, não com sexo, coito propriamente dito, mas com as experiências do prazer sexual, com a intenção desse prazer, tá bom? Então, o que a gente precisa entender assim, essa pesquisa tem mostrado assim, o tanto que esses adolescentes estão usando sempre, todas as vezes, o vídeo para se masturbarem, será que isso está criando neles uma incapacidade de fazer de criar essa imagem 3D? Porque antes você pegava a revista debaixo da cama do seu primo, do seu tio e tal, depois corria com aquilo em mente e ia lá praticar com a sua fantasia, com a seu próprio filmezinho na cabeça, ou você lembrava de uma cena, ou você criava uma cena, e isso te deixava mais em contato com o seu próprio corpo, né? E por que eles estão chegando nisso? Por quê? E eu já recebi no meu consultório jovens de 19, 20, 23 anos que não conseguem ter experiência sexual com seus parceiros porque na parceria isso não é suficiente para excitação. Eles estão dependentes do vídeo para sentirem excitação. Então, o funcionamento do corpo em termos até
até de sensação de prazer, está ficando condicionado a essa experiência de sempre, né? Não vou falar diária, embora que é comum a prática diária de masturbação em adolescência, isso não é considerado compulsão, mas isso passa também com o tempo, porque é uma fase de experimentação. Então, isso é importante para que a gente oriente os jovens, tá? No despertar da adolescência do meu filho e tal, eu falei, presta atenção, né? Ele ainda tinha os filtros no celular e dava os jeitos dele, que dava para perceber, mas avisa seus amigos, né? Porque o errado, o problema não é se masturbar, mas cuidado e como é a forma que você vai buscar para você mesclar essas duas formas, para que isso, embora não tenha ainda estudo conclusivo, se for por esse motivo, ele não tem que passar por isso, tá? Bom, o que tem acontecido também em relação à pornografia e adolescência, que eu gostaria de passar para vocês. Os adolescentes, tanto os meninos quanto as meninas, estão pautando a sua vida sexual na pornografia. Qual que é o prejuízo disso? O prejuízo é que, se antes a gente tinha uma cobrança em relação à sexualidade, que tudo era pecado, agora a cobrança que a gente tem em relação à sexualidade é que você tem que ficar vivenciando uma máquina de sexo, você precisa se performar. Você tem que criar um condicionamento, uma performance que você viu, que tem que ser daquele jeito, que tem que fazer isso, fazer aquilo, que tem que sentir isso, sentir aquilo, né? Então, essa ditadura de uma performance tem prejudicado os meninos, tem prejudicado as meninas, porque elas também estão numa performance, mas, ao mesmo tempo, tem prejudicado por quê? Porque os universos masculino e feminino ainda são diferentes. Embora exista uma igualdade de gênero, no sentido de que as mulheres têm liberdade sexual, os homens são mais sensíveis, né? Todo esse equilíbrio, a gente percebe esse movimento. Na realidade, o que ocorre é que as mulheres ainda são muito românticas. Então, por mais que elas se dizem descoladas, eu estou na época de pegação e tal, já elas estão apaixonando, né? Já elas estão querendo algo mais. E aí, o que acontece? Fica uma discrepância muito maior do que aquela geração que antigamente sentia isso em algum nível, tá? E aí, isso vai se perdendo, porque a internet já cria esse ambiente de não intimidade, né? A exposição em rede em relação à própria intimidade sexual, que eu digo, o corpo, né, exposto, tira a condição do aspecto da intimidade também, que é tão fundamental. Então, a gente acha uma pena e um desperdício o despertar da sexualidade ser vivenciado de uma forma tão cindida, tão dicotomizada. Porque se a gente acabou de falar que sexualidade é afeto e sexo, seria muito mais agradável, muito mais inteiro e muito mais fator preditor de uma sexualidade saudável no futuro, se o despertar da sexualidade pudesse ser com essa medida, aonde o carinho, o apreço, o respeito, o ambiente, né? Eu escrevi num outro post lá daquele da borboletinha, que a gente nunca esteve tanto tempo, numa época de tanta diversidade e, ao mesmo tempo, de tanta informação e com tanta liberdade sexual, não é? Então, se a gente está num ambiente propício para isso, infelizmente, os nossos adolescentes não estão experimentando isso, tá? E uma coisa também que é curiosa, e é um outro estudo também que ainda está em evolução, que é o seguinte: essa é a geração que tem essas informações disponíveis, essa liberdade toda para exercício da sexualidade, mas em todas as décadas comparadas, é a geração que menos pratica sexo, tá? E aí tem aí é um outro aspecto que tem a sua tão
o seu envolvimento com outros prazeres, né? Aí já entra a situação aí das dependências de internet, né? Do mundo um pouco frenético, da falta dessa conexão, né? Desse afastamento de engajamento social e de intimidade no qual a humanidade estava indo, tomara que ela esteja voltando e resgatando. Tá? Simone, Alguma pergunta sobre a pornografia que eu vou passar para frente? eu posso falar? Está me ouvindo? Claro, claro. A Cláudia está pedindo para você comentar sobre adolescentes, por exemplo, uma menina de 14 anos, 16, que todos os namorados que teve foram virtuais. Então, esses encontros, pegando o gancho no que você está falando, né? Eu nem sabia disso, que tem esses encontros virtuais, é namoro e, às vezes, com um nome falso, né? Está pedindo para você falar um pouquinho sobre isso. Exatamente. Uma das hipóteses desse estudo é essa, né? Que o sexo propriamente dito, o encontro propriamente dito, tem ficado substituído por relações virtuais, né? E essas relações virtuais, às vezes, não só com uma pessoa, no sentido de fazer isso por webcam, por cenários assim de situações que eles falam, gêneros falsos, nomes falsos, né? Então, isso pode ser terreno aberto até para pedofilia, né? Para situações de abuso, no qual ela se sente amada, querida, protegida e até namorada, e tem alguém do outro lado, na verdade, explorando aquela ingenuidade, aquela carência e tudo mais. Então, a gente tem isso por escolha, né? Muitos meninos que jogam, ficam jogando madrugadas a fio, eles têm dificuldades com relacionamentos, porque eles, ao longo da adolescência, nessa fase que a gente... Por isso que o cérebro, né, no lobo pré-frontal, está ligado também a essas experiências de relações. Depende do ambiente para esse amadurecimento, né? Essa leitura de ambiente, essa habilidade social, eles vão perdendo, porque eles estão imersos em casa jogando, né? E aí, porque eles perdem essa habilidade social, eles também perdem isso nos seus grupos, nos seus pares de iguais. E ali as festas vão rolando, eles se esquivam, eles vão embora mais cedo, eles não aceitam o convite, e eles nunca ficam com ninguém, e aí eles vão também ter essas relações virtuais. Então, não sei se eu te respondi totalmente, Cláudia, mas o que acontece geralmente tem essa situação por escolha e tem situações onde, por carência ou até falta de percepção e orientação dos pais, existem situações que são abusivas em rede e justamente com adolescentes. Bom, então eu vou abrir aqui mais uma tela para a gente falar outra coisa que eu acho muito importante e que deixa os pais um pouco de cabelo em pé, que é se a internet tem influenciado em relação à orientação de desejo, tá? Não, a internet, em termos de falar, é moda, agora estão inventando esse tanto de possibilidades. Não é moda, esse estudo aqui é um estudo de 1948, ele é válido até hoje, chama um estudo que foi feito com mais de 20 mil pessoas, na época com um relatório, um questionário gigantesco, e esse Kinsey, né, por isso chama escala Kinsey, publicou, né, nesses estudos que chamou Relatórios de Kinsey, qual que era a prática sexual das pessoas. Então, ele encontrou que existiam pessoas puramente heterossexuais, puramente homossexuais, bissexuais, que seria aqui na escala 3, e também a gente tinha as variações para menos e para mais, tá? Dessa forma, no mínimo, essas 7 orientações existem, tá? Então, a gente tem um heterossexual com alguma experiência homossexual na vida. A gente tem aquela pessoa predominantemente hétero, mas com relações homossexuais ocasionais, e isso segue com ela ao longo da vida, e o inverso é verdadeiro, tá? Se a gente tem o puramente homossexual, a gente tem aquele homossexual que
vai ter alguma relação hétero na vida, e aquele que é predominante e que ocasionalmente tem as relações homossexuais. O que acontece com o advento da internet é que isso dá expressão, e no século XXI, a expressão é mais permitida em relação à liberdade de expressão do seu jeito de ser sexual. E há uma confusão entre o que é orientação de desejo e o que é a ideologia de gênero, né? A identidade de gênero. Orientação de desejo é aquela situação na qual eu me sinto atraído, né? A orientação de desejo é em qual tipo de namoro, né? Com qual tipo de pessoa eu sinto uma atração sexual para me envolver, tá? Porém, a identidade de gênero são os papéis que eu adoto a partir disso, certo? Isso vem desenvolvendo lá atrás, desde que a gente nasceu. Não é que chegou na adolescência e aconteceu alguma coisa diferente, é uma construção, certo? E o que acontece nessa construção, nessa fase da adolescência, com esse tanto de informação jogada na rede e tudo de forma meio até banalizada, é que a gente tem duas condições. Uma, que realmente essas pessoas que têm uma orientação de desejo diferente da maioria, que seria uma orientação diferente da heterossexual, que bom que elas nasceram numa época onde possam expressar com mais liberdade aquilo que elas são, tá? Porque a discriminação só prejudica o desenvolvimento delas. A discriminação familiar, a discriminação social só prejudica aquilo que seria o despertar, o ficar, o ter experiências ali como uma experiência de vida, fica ou naquele par que eu escolhi para fingir que eu gosto, né? Só para alguém achar. Então, eu estou atropelando quem eu sou. Ou numa situação pior, porque para eu não ser discriminada, eu escondo. A cor da pele não dá para esconder. Se alguém vai me discriminar, vai. Se eu tenho um braço amputado, vai me discriminar. Então, assim, é meio... É um pouco traidor essa capacidade de esconder a sua orientação sexual. Por quê? Porque existe uma violação externa, então eu escondo porque eu não quero ser discriminado, mas eu também me violo naquilo que eu sou porque não gosto daquilo que eu pratico, tá? Então isso é um problema. E o outro problema, no extremo oposto, é o seguinte: crianças mal orientadas, crianças ou adolescentes, né? Quando eu falo crianças aqui, entendo adolescentes, né? E geralmente são, porque não tem uma educação sexual adequada, chegam na adolescência e, porque está tudo muito liberado, cria uma confusão que nem deveria existir em relação à sua orientação. Por quê? Como eu me pauto para eu criar a minha identidade? Em mim mesmo. É o meu centro, é o meu senso de eu, é o que eu sou, é o que eu gosto, é o que eu desejo, que me orienta a escolher as coisas. Ou, no caso aqui não é uma escolha, né? Mas assim, que me orienta a me fazer perceber como eu sou perante as coisas. E nesse caso, os adolescentes que estão no grupo e nos grupos virtuais, né? Porque assim tem sido essa forma de relacionar hoje, eles se pautam fora. Então, se todo mundo fica, todo mundo faz, e eu já recebi cliente de 14 anos que ela falou assim para mim: ô Simone, todo mundo é bi, né? Então, assim, existe ali um tipo de pressão, né, do grupo ou de falta de informação. E aí, no que uma adolescente dessa precisa experimentar, porque todo mundo faz, na hora que ela experimenta, óbvio que ela vai sentir excitada, ou ele vai sentir excitado. Por quê? Porque nosso corpo ele foi projetado sensorialmente, né, numa carga elétrica. Se eu tenho uma sensação que atinge meus olhos, eu vou sentir dor. Mas se eu tenho uma sensação de carícia, eu vou sentir prazer.
Se for numa zona erógena, se for um beijo, se for uma carícia, eu vou sentir prazer. E aí isso cria uma confusão na cabeça daquele adolescente, achando que ele é gay porque ele sentiu prazer num ato sexual, num ato de beijar, num ato de ficar, numa brincadeira de verdade e consequência, como já aconteceu com clientes e adolescentes que eu já atendi, que levaram essa dúvida para a vida e que vai criando muita confusão indevida, tá? Então, é nisso que nós temos que atuar, enquanto pais, enquanto profissionais, para que eles entendam essa situação de que está dentro de mim e eu não, e isso vai surgir. Eu falo com os meus clientes o seguinte: ninguém precisa ter nenhuma relação sexual para comprovar se sente atração por um ou por outro. Você pode ter uma pessoa virgem anos e ela sabe se ela deseja homem ou se ela deseja mulher. Ou qual tipo de atração, ou se deseja mais tipos, né? Porque são vários hoje em termos da configuração que orientação de desejo depois vai ali para a questão de papéis. Então, para não fazer essa confusão, eu trouxe isso aqui para vocês entenderem que a orientação de desejo está ligada aqui, ó. A referência que eu faço ao meu desejo, a como eu sinto atração, tá? A identidade de gênero está ligado aqui, como comparado ao que eu sinto que eu sou, comparado ao que eu nasci em termos sexuais, eu sinto uma congruência em relação a isso, tá? Então, é como a sua cabeça pensa sobre si mesmo e como você se sente e se enxerga, tá? Se você se enxerga homem, se você se enxerga mulher. Se você não se enxerga dessa maneira, o que vai acontecer é que você não vai estar lá no quadrinho dos heterossexuais, você vai estar em outro, né? Que aí é a expressão sexual, né? A expressão de gênero, que seria a identidade de gênero, tá? E a identidade de gênero é justamente isso. Desde criança, ali até os 3 anos, isso também está sendo desenvolvido. Isso não brotou na adolescência, não, tá? Então, ali até essa primeira fase da infância, a gente percebe como que aquela criança se sente. É lógico que se você tem uma situação mais extrema, isso é muito mais explícito. Se você tem uma situação que não é extrema, isso nunca é explícito. E o pai e a mãe não tem que saber isso, muito menos a criança, porque ela não está pensando em que ela vai desejar para casar ou para ter relacionamento. Ela está se sentindo e se comportando mais de um jeito ou mais de outro. E aí vem uma confusão maior, porque como na nossa sociedade esses papéis eles não são mais determinados categoricamente, né? Mulher pode vestir calça, pode jogar futebol, menino pode usar uma roupa, uma blusa cor-de-rosa e pode fazer coisas que menina faz. Então, não tem essa separação. Agora, o ruim, de novo, é aquilo. Uma criança está ali com uma expressão, alguém vai lá e reprime. Depois, ela tenta ser ela mesma, alguém vai lá e reprime. Sendo que, mesmo essa expressão de gênero, gente, não está determinando a orientação de ninguém. Você pode ter um homem que seja mais afeminado ou efeminado, as duas formas é certo de falar, ou uma mulher com características mais masculinizadas, e o desejo dela é o desejo do sexo oposto, tá? Então, por isso, mais uma vez, o que é da minha identidade, eu sei, não é o outro que determina. Ao longo da história da pessoa, os determinantes socioculturais vão dizer como aquilo vai se expressar, né? Como eu vou garantir que eu dou conta ou não dessa condição. Mas não é alguém que vai dizer para aquela pessoa. Então, no nosso consultório hoje, aqui sexo biológico a gente não precisa nem de falar, né? Porque exatamente é o órgão que a gente nasceu e a gente tem a pessoa que nasce com a genitália ambígua e aí já é uma questão
biológica, tá? Bom, então eu vou sair aqui de novo para a gente conseguir conversar um pouquinho mais a respeito do seguinte. Simone, Sim. nós já são 18h07. Ai, ai, ai. Eu queria ter cortado antes, mas estava tão bom que eu não fiz isso. Que eu não vou privar todo mundo, né? Acho que todo mundo está como eu, adorando. Só para você saber o horário. E se puder já ir fechando. Tem A muita gente coisa ainda. a gente vai deixar alguns assuntos para depois, porque tem os nudes e um pouquinho que eu ia falar dessa proteção e dessa educação, tanto em Então relação a fale, essa questão, tanto em fale. relação a essa questão da diversidade, quanto em relação à questão dos nudes. O pessoal tá falando, fala, tá bom não, tá maravilhoso, né? Não Ah, é, tá. Vinícius? O Bruno tá dizendo que gostou muito dessa expressão, orientação de desejo, e no final ele tem uma pergunta para fazer, o Bruno. Então Tá. você Eu vou falar mais fale. rapidinho, sem quebrar a nossa Tá ótimo, Simone. intenção de informar, mas sem delongar demais, porque a gente acha que tem que falar tudo de uma vez e eu sou um pouco assim, muito, não vou dizer excessiva não, eu sou intensa mesmo, então na medida que eu vou falando, acho que é interessante. Tá bom. Então, situando aqui, só uma educação que eu acho importante informar, tanto para os profissionais que estão aqui presentes, quanto para os pais que estão aqui presentes. Se você tem uma situação que você está vivendo na sua casa, com seu adolescente, que você precisa orientar os pais, não há sofrimento maior do que alguém querer ser diferente do que ele é, tá? E o outro jeito, que é aquela pessoa confusa, simplesmente, a ficha caiu, tá, entendi. Eu vivenciei aquilo, mas era fase da minha vida ou fase da minha experiência, então tá tudo certo comigo, né? Eu sinto isso e tal. E sem querer também a gente enquadrar tudo só dentro de um pontinho daquele ali. Essa categorização também é só didática, tá, gente? Tem pessoas que são fluidas, sim, na sua identidade de gênero, na sua expressão de orientação de desejo, e a gente tem que ser imparcial e lidar com isso, e ok, tá? Mas uma dica que eu quero dar, quer dizer, uma orientação que eu quero dar é a seguinte: se isso tem a ver com como eu nasci, como eu me sinto, como isso é representativo para mim enquanto pessoa, a gente tem N casos de adolescentes doentes. Eu já peguei casos de adolescentes chegando ao ponto da esquizofrenia, tá? De tanto negar a sua experiência ou a sua orientação de desejo, ok? Então, depressão é comum, necessidade de agradar é comum, vontade de suicidar é comum. Por quê? Eu não quero dar esse dissabor para os meus pais. Seja velado ou seja explícito, essa pessoa percebe, tá? Por quê? Porque ela percebeu nas piadas ao longo da vida, ela percebeu no despertar da adolescência dela. Senta direito, não é assim, isso não é coisa de homem, tá? Então, o jeito que a família vai ensinando para tentar enquadrar só dentro de um pacote restrito, acaba adoecendo aquela pessoa. Agora, se a família, e segrega mais ainda essas pessoas da sua própria felicidade e também das suas experiências de vida, que seria mundo social, mundo de profissão e mundo de autoaceitação e satisfação sexual, tá? Então, assim, orienta, né, os pais a acolher, orienta essa pessoa a se desenvolver de uma forma saudável, entendam que ser homossexual ou bissexual ou outra forma de gênero não é errado e também muito menos promíscuo, né? Isso é um equívoco também e é interessante que a gente possa deixar esse fluir ser uma vivência importante. Agora, lógico que nós somos formadores de opinião. Nós sabemos o que é
certo e errado pautados no que é doença e no que é normal. Em relação à forma de lidar, isso é particular. Particular de cada pessoa, particular de cada cultura, né? Então, assim, eu tenho adolescentes, por exemplo, de 14 anos, de comunidade favela, né? Que são atendimentos que a gente ajuda e tudo mais, que tem uma mentalidade que tem que engravidar com 14, 15, porque isso é protetor contra abuso, tá? É ali daquela comunidade, mas se ela tem essa visão, você pode trabalhar isso com ela, você que vai orientar, tá? Eu tenho clientes, por exemplo, que são engajados em grupos de jovens, são engajados em situações que eles fazem donativos, fazem grupos, fazem acampamentos, e eles têm na igreja carismática, na igreja evangélica, mais ou menos um slogan que é eu decidi esperar, né? E é super protetor para eles, está de acordo com a ideologia, com a família, com o contexto que eles vivem. Que ótimo, tá feliz? Ótimo, não tem que viver uma vida porque os outros vivem, né? E ao mesmo tempo, essa situação que eu acabei de falar, tá? Então, esses padrões e valores sociais, religiosos, tá? Que a gente tem, eles são protetores. O risco é igual, tudo tem seus dois lados, né? Pediram aqui para comentar. O risco é o seguinte: isso tornar para o adolescente uma repressão tão grande ao ponto dele sofrer com isso. Mas o que eu vejo em geral? Quando eles têm esse tipo de critério, são jovens que casam mais cedo, são jovens que têm uma expressão outra na sua vida. Tereza, a sua foto está tampando você, é isso mesmo? Olha, eu não sei o que é, não. Eu estou me vendo normal aqui. Agora eu te vi. Agora eu te vi. Tô aqui. Então, os valores religiosos, os valores morais, os valores éticos e tudo que envolve a estrutura, a ideologia e o próprio ambiente nosso, nós como terapeutas, em primeiro lugar, a gente tem que respeitar, tá? Aquilo que cada família determina, aquilo que cada adolescente quer para si, aquilo que cada visão de mundo determina, é nosso papel respeitar, certo? Agora, também é nosso papel, porque somos formadores de opinião, orientar as discrepâncias, tá? Porque essas discrepâncias vão causar sofrimento, certo? Então, você pega uma pessoa com um valor arraigado demais, já está numa vida sexual e só vive a culpa, só vive o medo, só vive o pecado dentro da cabeça, não curte nada. Peraí, então vamos ajudar essa pessoa a refletir sobre esses valores, sobre essas crenças, o que funcionava quando ela era criança, por que ela aprendeu isso, até que ponto isso foi protetor, para que ela possa ampliar e liberar a sua própria vivência, porque o importante é ter essa satisfação, né? Agora, você pega uma outra pessoa com um outro lado completamente sem orientação e completamente se jogando em situações de risco, você também tem que pontuar, né? Você tem a sua imparcialidade, mas o seu papel ali é também de educador, tá? Então, por exemplo, uma jovenzinha já era universitária, porém novinha. Lá na faculdade, conheceu meninas que namoravam pessoas dono de casas de garoto de programa e tal, e aí ela chega no consultório e fala: Simone, já que eu já decidi, você sabe, né? Eu vou ter todas as experiências sexuais na vida. E já que eu vou ter todas, eu vou também experimentar, que eu vou ser garota de programa. Aí eu falei: peraí, né? E eu falei com ela, com conhecimento de causa que eu tô te falando. Eu já atendi pessoas, garotos de programa, homens que trocavam e vendiam seu corpo por causa de droga, né?
o resultado não é bom, não é em termos de saúde, em termos de integridade física, mental, e mulheres também, né, que passaram por isso, seja por curiosidade, igual você está indo, seja por necessidade, entre aspas, por causa de situações que esse início aconteceu, que invariavelmente perdem sua identidade, vão parar na droga também para suportar aquilo. Não é uma vida feliz. Isso você não está dizendo de uma experiência que você vai poder escolher seu parceiro. Ah, não, vou ficar só com os bonitos. Olha o nível da fantasia da pessoa, né? E também vou ganhar muito dinheiro, né? Ou seja, você tem que orientar, não é? Porque são situações que vão e fogem do razoável. A pessoa está em risco ou de sofrimento ou de detonar com a saúde dela, ou ela está em risco também de se jogar em situações que mais tarde também vão detonar com a saúde dela, seja física ou mental, tá bom? Então, o nosso papel é imparcialidade, sim, mas conhecendo todas as coisas e lidando com todas as coisas, a gente tem alguns parâmetros a seguir, ok? E muitos deles eu falo assim, ó, fica à vontade, nós estamos conversando aqui de homem para homem, né? Porque às vezes eles com vergonha de falar e tal, né? Ou então chega meio assim, aí eu falo, olha, já ouvi de tudo aqui, qualquer coisa que você me falar não vai ser novidade, não tem problema que você me falar, porque eu já estou acostumada, eu sou uma pessoa que eu escuto aqui dentro os segredos dos outros, né? Então, é uma coisa que deixa a pessoa mais à vontade, porque tem muita coisa que a pessoa não vai trazer. Ela guarda sozinha, né? Principalmente quando é uma coisa que está fora daquele padrão, tá? Vamos entrar nos nudes para a gente encerrar. Eu vou falar... Ixi, eu tinha que falar em 10 minutos, mas... Então, eu nem vou mostrar minha fotinho lá. Tem uma fotozinha assim. Eu vou mostrar só para fixar o que é cada situação. Tá, então aqui a gente tem o jeito das pessoas se relacionarem agora por aplicativos, mas aqui não é lugar para adolescente novo, tá? Os aplicativos, se não me engano, é para maior de idade. Então, eu já tive adolescentes abusados nesses aplicativos, tá? Menino que era com um estilo mais afeminado e que estava numa paquera, num namoro com um certo pretendente de 30 que abusava dele, mandava vestir roupas femininas e tudo. Foi bem negativo para ele. Então, essas relações acontecem aqui online e o flerte agora é virtual, né? Então, para nós, isso é uma situação até estranha, né? Porque flertar vem de olhar, né? É como eu te capto ali, é como eu te vejo e te desejo. E aí a gente vai criando situações, legendas e interpretações a respeito de como um está correspondendo através dessas figurinhas, né, que a gente manda, se eu postei e a pessoa me seguiu, então quer dizer que ela está interessada, a gente vai criando essa situação que você falou no começo, Tereza, a respeito de uma fantasia, né? E você vai entrando cada vez mais num real. Então, a gente fala num mundo idealizado como se fosse real. A gente fala que esses relacionamentos ficam hiperpessoais, parece intimidade demais. E aí, quando encontra, pronto, acabou tudo, né? Porque já foi para o sexo imediato. Aliás, muitas vezes é exatamente a intenção de buscar um amor, mas o uso, né, da conquista, da forma que eu desejo, da forma que eu expresso para conquistar, não são as minhas qualidades, não são a pessoa que eu sou, é meu corpo, né? Então, eu gosto dessa cena, embora os homens sejam mais visuais, são as mulheres que mais mandam nudes, tá? Mas eles também mandam, e quando mandam, a intenção deles é de mostrar uma superioridade, isso é pesquisa, tá? Tudo que eu tô falando aqui é pesquisa. Quando é coisa que eu atendi, eu falo, tá? Então, é importante vocês saberem que não é achismo, não. Então, os homens, quando mandam, eles mandam com a intenção de ar de superioridade com os outros homens, tá?
Então, se é um pênis, então ele tem que mostrar qual qualidade de ereção que tem, para quem que mandou, etc. E as mulheres mandam com essa intenção de seduzir, no sentido de captar o amor do outro. E qual que é o problema dos nudes? Que os nudes, na verdade, tem esse nome aqui, ó, que é sexting. O sexting é o envio de imagens, e isso está muito comum. E o mais bacana, por isso que eu não queria deixar de falar, é o seguinte: a prática do sexting, ela é uma prática, por um lado, considerada uma expressão da sexualidade. Não é só jovens que fazem, adultos fazem também, e fazem no contexto da relação mais íntima. E só que o desdobramento para os adolescentes é pior, tá? Então, você tem o sexting ou o sexcasting, que é o filminho, né? E as pessoas estão postando, inclusive, o seu filme de relação sexual em rede, né? Twitter, muita gente estava falando numa live anterior que tem clientes que usam o Twitter como fonte de pornografia, porque fala, eu prefiro um filminho caseiro, né? Que seria pessoas que estão então a gente saiu da intimidade para a extimidade, as pessoas se expõem, né? E vai tratando isso tudo como natural. E aí o que acontece é que a consequência de você enviar uma foto pode causar para você uma situação onde você depois sofre porque alguém te expôs, seja por vingança, seja por ameaça, e você não gostaria. Pode causar uma situação de cyberbullying, que você achava que estava arrasando com a sua foto e alguém vai lá e te critica, né? A gente já teve aqui um caso que vazou na rede, já era até adulto já, mas as fotos dele vazou e todo mundo criticou que o pênis dele era pequeno, né? Então, a situação pode ser negativa para a própria pessoa. Ou pode cair nas mãos de pessoas que sejam abusadores em rede, né? E que vão praticar o grooming, que é a situação de explorar aquela pessoa, praticar mais daquilo em função daquilo que ele deseja, tá? Então, eu queria só deixar essa imagem para ficar mais fácil de vocês perceberem os desdobramentos e os riscos que tem para os adolescentes, tá? Então, vou finalizar aqui para que a gente possa falar de pesquisa nova em relação a isso, que as pessoas acabam não pensando sobre essa situação, que é como que eu saio? Saio aqui. As pessoas acabam não pensando. Por quê? Se existe uma fotografia sensual ou explícita, né, de cena de nudez de menores, tá? Isso é considerado pornografia infantil. E vou aproveitar, o tema não é abuso. Esse nome, pornografia infantil, por favor, onde vocês forem, corrijam. São cenas de abuso de crianças, porque cada cena daquela é uma cena de um abuso explícito, tá? Então, a situação que a gente tem que entender é que a gente precisa corrigir isso para não minimizar o problema, tá? Bom, então, se é crime a produção, a circulação, que seria a distribuição, e a comercialização, essas fotografias enquadrariam nisso, tá? Então, no Brasil a gente tem uma lei que foi publicada e aprovada ano passado, que o apelido dela é Lei da Vingança Sexual, tá? Ou seja, a pessoa que repassa já tem punição para isso, punição legal. Tá? Então, aquela ideia que eu falei no início sobre a situação da internet ser desinibidora, né? Da gente achar do anonimato, tem jeito de localizar e haverá punição para isso, com pena e tudo mais, dependendo de ser menor ou maior de idade. Então, orienta seu paciente, orienta seu filho, orienta sua filha, nem a fazer, nem a distribuir.
Então, a gente tem as pesquisas novas estão mostrando o seguinte, que os nudes, né, embora seja uma experiência global, assim, como expressão da sexualidade, tem uma corrente que fala e deixa isso assim visto de uma maneira meio em pânico, né? Por causa desse outro lado que cria os riscos para o adolescente. Na verdade, os dois estão certos. Por quê? Há um lado e há o outro. Então, a gente precisa achar um equilíbrio em termos da educação, de que crianças menores, adolescentes mais jovens, ou mesmo adolescentes que não estejam, que sabem, né, das consequências, eles vão fazer porque estão fazendo, mas a gente tem que fazer o que a gente chama de educação primária, né? A educação primária é a gente mostrar para eles essas situações que eles estariam expostos a riscos futuros, tá? Porque do ponto de vista de se mostrar, isso não é um problema para eles. Hoje em dia, se antes o corpo nu era um tabu, era uma vergonha, hoje em dia não é mais. Então, pegar isso é simplista. Mas se a gente pegar e falar para eles sobre essas consequências legais que podem ter, existem países que, inclusive, punem adolescentes que fizeram a transmissão, né? Aliás, não, a produção, né? Só de ter feito os nudes, né? Transmissão sempre. Porém, a gente também tem que mostrar para eles outras consequências do tipo, você não é anônimo, alguém pode te achar, né? Então, tem uns joguinhos que a gente faz, principalmente que trabalha em grupo com adolescente, cada grupinho pode representar um tipo de risco, tá? E aí, um grupo representa esse anonimato, o outro grupo pode representar ali a situação de ter a consequência legal. E assim, geralmente o grupo... Geralmente o grupo vai ajudando entre si e aos adolescentes a perceberem que há consequências em relação aos nudes. Porque quando a gente orienta, ou quando os pais orientam, eles falam que isso é coisa de gente ultrapassada, né? É como se a gente não estivesse evoluindo com eles, tá? Mas os estudos têm mostrado uma coisa muito mais interessante ainda, é só mais isso que eu vou falar para a gente encerrar, que é o seguinte, os nudes, quem pratica nudes tem uma tipologia, tá? Então, a gente tem adolescentes que praticam os nudes e eles são, a gente fala, experimentais, e os outros são aqueles agravados, ou seja, os experimentais, eles fizeram porque queriam intimidade, queria conquistar alguém, era o jeito de seduzir. E existe o adolescente que ele já tem uma relação com comportamentos antissociais, ou mesmo com comportamentos criminosos ou delinquentes, e que eles usam os nudes numa capacidade de sedução a princípio, mas para depois usar dessa maneira, que é a maneira de extorsão, né? de querer a vítima ali por conta dele e tudo mais, tá? Então, a gente, recebendo esse tipo de pessoa no nosso consultório, não é simplesmente bater o olho e um depoimento daquela pessoa você distinguir qual tipo de sexting que ele pratica, não. Tem que fazer uma avaliação e tem critérios para isso. São tanto critérios com inventários próprios para avaliar esse tipo de prática, olha que bacana, tá? E também a gente tem uma obrigação de fazer toda uma avaliação psicológica e neuropsicológica de personalidade, de capacidades de interação social desses indivíduos para enquadrar num ou no outro. Por quê? Olha isso. Quem pratica nudes, isso pode ser preditor de muitas coisas, tá? Então, geralmente, são pessoas que estão muito mais propensas a comportamentos de risco. Geralmente, são pessoas que vão se envolver em outras relações de violência. São pessoas que vão praticar sexo depois de ingerir bebida alcoólica.
e vão, por consequência, estar expostos a outros riscos com sexualidade desprotegida, né? Então, a saúde dessas pessoas estão em risco, tá bom? Bom, isso tudo que eu estou falando sobre os nudes está descrito num livro que é de 2019, a publicação brasileira, mas ele é de 2017, publicação original, que é de uma pessoa especialista em dependência de internet. O livro chama Dependência de Internet em Crianças e Adolescentes. Aí tem um capítulo específico e lá um desses critérios está até descrito, tá? E também ele cita outros e pede essa avaliação detalhada da parte de personalidade que a gente pode colocar em relação aos nossos testes e critérios brasileiros, né? Porque de acordo com os testes lá do SATEPS, tá bom? Bom, então é isso, né? Tem alguns pormenores aí que aí vocês podem ler esse capítulo desse livro que está bem interessante, que é uma pesquisa nova. E o interessante é que quem fez essa pesquisa, porque eu trabalho muito com essa coisa de abuso e tal, foi exatamente o primeiro pesquisador, que foi em 1984, a primeira pessoa que tratou o tema abuso como sendo um tema específico. Ele chama Finkelor, um negócio assim o nome dele. Ele é canadense e o autor do livro é Young e Nabucco. Tem alguém perguntando ali, tá? E eles têm também um outro livro que chama Dependência de Internet, que foi publicado há muito tempo atrás, que é um de capa preta, que aí fala da dependência de um modo geral. E esse eles dedicaram exatamente só para adolescentes, tá bom? Gente, então eu agradeço e estou aberta a mais perguntas, tá? Simone, a gente que agradece. Depois eu vou querer marcar uma supervisão com você, porque eu percebi que eu estou muito desatualizada, né? E eu atendo jovens, né? Então eu preciso me atualizar. Eu penso que só estudando minhas técnicas, meus processamentos, né? Eu vou conseguir acompanhar essa geração. Não, eu preciso a gente estar se atualizando nessa contemporaneidade. E você trouxe assim um panorama belíssimo. Muita coisa que eu não sabia, eu aprendi hoje, eu te agradeço. Eu tenho certeza absoluta que todos, sem exceção, todas as pessoas que participaram ou que estejam assistindo no YouTube vão dizer a mesma coisa. Eu aprendi algo hoje, né? E é esse o nosso objetivo. Antes da gente encerrar e passar para as perguntas, eu queria te fazer uma pergunta sobre o que está acontecendo agora, né? Nessa pandemia e que os nossos clientes estão em casa, até as nossas sessões estão sendo virtuais, como eu posso orientar, se você ter, não como, mas se você teria algo a dizer para encerrar, como nós profissionais podemos nos comportar nesse momento, e muitos pais e mães que estão aqui, o que a gente poderia, o pulo do gato, se é que tem, o que você diria para nós, nesse momento que estamos vivendo? O pulo do gato fique confortável com a sua própria sexualidade para você dar acesso ao seu filho, para você ser ponte com seu filho, para que ele possa receber orientações de qualidade com você, mesmo na adolescência. Eu recebo clientes no consultório com tudo isso que tem de informação na internet para perguntar sobre a intimidade, para perguntar sobre será que ele gosta de mim ou não? Será que o tamanho do meu pênis é normal ou não? Será que eu estou há tantos meses já praticando sexo e eu tenho ejaculação precoce ou não? Né? Porque as informações estão lá, mas ele vive isso solitariamente. Então, se o pai e a mãe, né, têm algo a dizer, faz desde a infância. Quem tem filho pequenininho aqui já começa cedo. E quem ainda não tem, não se iludam, eles estão fazendo, eles estão sabendo, né? E tem uma série que tem facilitado muito a vida dos pais e dos adolescentes, que é bem bacana, que chama Sex Education,
que tem trazido uma infinidade de informações bastante pertinentes, muito bem dirigidas, e é muito bacana porque é o universo deles, né? Se você perguntar, os seus adolescentes todos já vão ter assistido, não vai ser novidade para eles, não. Mas é super interessante a gente pensar que no Brasil, a gente fez uma coleta recente de material, inclusive para os nossos cursos, quero falar sobre isso também. E no Brasil, a gente não tem um canal, né, onde eu busco orientações que sejam corretas, que sejam realmente adequadas para cada faixa etária. Não temos. Né? Nossa equipe, né, lá da sexologia, as meninas que vieram e deram aula junto com a gente sobre a biblioterapia, a vídeo, né, a parte audiovisual para ajudar no tratamento sexual, elas encontraram material francês, material espanhol, mas brasileiro não. Tá? Então a gente fica com essa série aí para ajudar. Mas a dica é: conversem. Esse assunto não é proibido, esse assunto é para ser vivido de maneira plena e com segurança. Isso não deu para a gente falar aqui, mas a proteção tem que ser física, ela tem que ser emocional e ela tem que também ter a privacidade, porque senão ninguém consegue ter uma vivência sexual com sintonia. E o adolescente fazendo escondido, ele não tem nada disso. Tá? Então, é interessante a gente trabalhar esse ponto. E eu queria falar uma coisa, não sei o que você ia falar, mas só que, como eu falei no começo da aula, a gente escolheu esse tema porque esse tema eu não cubro ele no curso. E aqui também, as intervenções com adolescente, dá outro curso, né? Criança e adolescente dá outro curso, mas o curso que a gente tem feito para os profissionais de brainstorming é o curso de sexologia clínica aplicada ao MDR e ao brainstorming, tá? A gente recebe muitas pessoas traumatizadas, a gente tem técnicas muito eficientes para trabalhar esses traumas, porém, sem saber o que é cada disfunção, sem saber algo a mais sobre a vivência sexual atual dessa pessoa, ou mesmo a história de vida. A Daniela está falando aqui, o curso da Simone é maravilhoso. Obrigada, Daniela. Que bom, a gente estava lá na primeira turma, né? Qual a data? Então, a gente tem uma data prevista agora para meados de junho, que acho que é 13, 14, 15, esse vai ser online, que era o curso que estava previsto para acontecer aqui em Belo Horizonte, né? E aí veio a pandemia, a gente adiou para junho, e achando que a pandemia ia passar, e agora a gente decidiu que a gente vai fazer online, tá? Então eu vou circular, é a Jaque que está orientando, a Tereza também, a Alana de Goiânia, a Silvana de Curitiba. Por quê? Porque nós também temos esse curso agendado, né? A gente tem curso agendado para agosto em Brasília, para outubro em Goiânia, para o ano que vem em Curitiba. Então, quem não quiser fazer online vai ter a oportunidade do presencial, tá? Mas no presencial, a primeira fase trata das disfunções sexuais principais dos homens e das mulheres, com protocolos de MDR e brainstorming para vocês, que eu desenvolvi com a minha prática clínica, que eu adaptei a parte sexual junto com a maneira que a gente atende no MDR e defino os atalhos para vocês, né? Olha, tal tipo de caso, se ele for trauma precoce, você vai usar desse jeito. Se for uma situação assim, você vai usar desse jeito. Então, assim, só na primeira fase, a gente tem 14 protocolos, porque é no mínimo um para cada tipo de disfunção, tá? E daí, depois tem fase 2, que são os assuntos especiais, né? Que seria a identidade de gênero, a situação de tratamento de casal, tratamento com crianças abusadas. Então, assim, eu sou suspeita para falar porque eu amo o que eu faço. E quando eu desenhei, né, esses protocolos, né, eu fiquei feliz porque, assim, a minha experiência de 20 anos me mostrou isso fácil no caminho. Mas poder passar
para vocês que vão chegar numa ponta sem saber a outra, vai facilitar demais a vida com intervenções muito precisas, com intervenções muito potentes, para não ter que ficar anos de terapia para resolver um problema, porque a terapia sexual em si é uma terapia breve, tá? A terapia sexual ela é para ser até 12 sessões. Só que o que acontece com os traumas complexos? Fica anos de terapia com a terapia sexual, porque ela é terapia cognitivo-comportamental. Aí você vem com os nossos abençoados abordagens de brainstorming e MDR. Na maioria das vezes, não são todos os casos, mas você consegue fazer intervenções também breves, mesmo em questões mais complexas. É muito bom, tá bom? Obrigada pela presença de todos. Você ia falar alguma coisa e eu te cortei. Não, eu ia exatamente perguntar sobre os cursos, sobre você falar um pouquinho e na sequência você foi falando. Eu já estou inscrita para o próximo virtual aí. Eu já vi pessoas aqui que também estão interessadas, então a gente já vai depois fazer o contato. Mais uma vez, muito obrigada pela sua generosidade de compartilhar seu conhecimento tão rico com todos nós, né? Minha gratidão enorme e sei que é de todos, porque tá assim, obrigado, palestra maravilhosa, aula maravilhosa, né? Todo mundo gente. Agradecendo sua generosidade. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Eu que agradeço, foi uma oportunidade muito ímpar para mim estar com você, Tereza, né? E assim, trazer um pouco desse conhecimento hoje e saber que ele está reverberando dessa maneira e que isso vai ser útil para a vida de vocês me deixa completamente realizada.